Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Pai querido, aqui estamos nesse lugar, com as marcas da vida, com os sonhos da vida e com o coração aberto para ouvir Tua voz. Começamos esse momento, ó Deus, de muitas reflexões sobre uma pessoa muito especial, que é o Espírito Santo. Nos ajuda, ó Deus, a compreender o Seu ministério, as Suas obras, e perceber os desejos mais profundos que Ele tem para trabalhar em nosso coração. Eu te peço que esse mesmo Espírito que inspirou cada texto que será lido, nos ilumine, Senhor, nos fazendo não somente entender, mas viver o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Bem, essa é minha família, viu, gente? Já foi apresentado aí, logo no início, a Ângela, que está no IABC, está saindo agora para o UAP, a Sofia, que está saindo de casa, essa foto foi tirada há uns 2 anos atrás, aproximadamente, está indo agora para o IABC, a minha querida esposa Nerisângela, e nós somos essa família, que vive da graça de Cristo e que procura se preparar para um dia encontrar-se com Ele. Gente querida, vamos abrir a Bíblia agora no livro de João, no capítulo de número 15, aliás 16, para a nossa reflexão dessa noite. Os temas, como vocês podem ver, já se encontram aqui nesse marca-páginas, que você pode utilizá-lo toda noite, ok? Eu quero agradecer aqui pelo cuidado, pelo carinho de todos vocês, por aqueles que prepararam aqui a arte, também prepararam tudo que a gente vai ver essa semana. E mais uma vez, pastor Henrique, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Bem, mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 15. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no texto. O tema de hoje, como já foi apresentado, é esse aqui. Nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade, pastor? Sim, a nossa maior necessidade. Quando a gente fala de necessidade, famílias, homens, mulheres, países, instituições, podem apontar necessidades diferentes. Como, por exemplo, quando foi perguntado recentemente ao secretário-geral da ONU sobre qual era a maior necessidade que o mundo está tendo hoje, ele respondeu o seguinte, ele disse que a nossa maior necessidade é de paz. Não há dúvida nenhuma, segundo ele, por aquilo que ele sabe, pela posição que ele ocupa, pelos desafios que ele percebe no mundo, ele disse, a nossa maior necessidade é de paz. Mas quando você dá uma olhada mais detalhada sobre as necessidades humanas, como, por exemplo, nós temos hoje em todo o mundo mais de 800 milhões de pessoas que não têm 3 refeições por dia. E se você perguntar para essas pessoas quais são as maiores necessidades delas, elas irão dizer que é comida, que é pão. Por outro lado, quando você olha para as necessidades de pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso doméstico ou familiar, e só no Brasil foram 31 mil até julho desse ano, mulheres que sofreram algum tipo de abuso, se você perguntar para elas quais são as suas maiores necessidades, elas irão dizer, é de segurança. Quando nós avançamos um pouco mais e olhamos o que aconteceu na pandemia, nós vimos que a maior necessidade que as pessoas tinham era simplesmente de respirar, porque não conseguiam, de forma alguma, pela gravidade da doença, pelo problema sério que estava acontecendo, a única coisa que eles queriam era respirar. E por não conseguir respirar, com a crise em uma cidade brasileira, 30 pessoas morreram em 2 dias, porque não tinha oxigênio. E se você perguntar para essas pessoas, para vocês, qual é a maior necessidade da vida?
para essas pessoas que passaram por algum tipo de aflição em relação à pandemia e querendo respirar. Elas vão dizer, ou elas poderiam dizer, só queria respirar. Então perceba que as necessidades, elas variam. E também tem um outro tipo de necessidade. E esse tipo de necessidade talvez seja de ser visto, seja de ser apreciado, de ser lembrado, de ser querido. E aí então nós entramos nas redes sociais, que pode se tornar palco da pretensa vida perfeita, quando não é. E muitas pessoas que se cobram por sua autoimagem, muitas pessoas que se cobram por sua autoconfiança, e muitas pessoas que se cobram por likes, curtidas, seguidores, porque querem trabalhar sua imagem, mas o problema não é a imagem, são carências que estão mais profundas na vida do ser humano. Então as necessidades, elas variam tremendamente. E quando nós olhamos um pouquinho para a ciência, nós vamos perceber que um dos especialistas sobre comportamento humano, Maslow, ele disse que nós temos algumas necessidades, sejam elas fisiológicas, sejam as necessidades por segurança, sejam as necessidades sociais, ou de estima, ou de autorrealização. Então as necessidades variam demais. Hoje, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua caminhada com Cristo, mas hoje eu quero falar, talvez, de uma necessidade que é a maior de todas as necessidades. É claro que quando você fala de ar, quando você fala de comida, quando você fala de paz, quando você fala de segurança, tudo isso tem o seu lugar e tem sua importância. Mas quando a gente olha para o mundo e para a igreja, quando eu me vejo diante do espelho e me pergunto qual é a maior necessidade minha, como líder, como pastor, como cristão, ou se você olhar para dentro de você mesmo e perguntar o seguinte, qual é a maior necessidade que nós temos hoje? Parece que não é difícil entender que a maior necessidade que nós temos hoje, como nunca antes, diante dos desafios que nós enfrentamos, das batalhas que temos diante de nós, diante da situação da crise humana que a gente vive cada vez mais aguda, existencial, diante de um futuro que parece ser incerto, diante das possibilidades humanas, horizontais que nós encontramos, a pergunta é qual é a nossa maior necessidade? E eu posso afirmar para vocês que, por experiência própria, a nossa maior necessidade é experimentar a Deus e sua presença entre nós de forma definitiva, profunda e real em nosso coração, em nossa família, em nosso lar, em nosso casamento, ou seja, em nossa existência. Eu gosto dessa frase de Mark Phelan, que ele diz o seguinte: não há nada mais importante para os administradores, pastores e membros que buscar juntos esse reavivamento. Não há prioridade mais alta. A maior necessidade que nós temos, amigos, é de uma experiência real com Deus. Eu não estou falando de uma experiência formal. Eu não estou falando de informação. Eu não estou falando de conteúdo. Eu não estou falando de apenas de saber que algo vai acontecer. Mas eu estou falando que, além disso tudo, ter uma experiência profunda e real com Deus. Com Deus. Talvez essa necessidade, ela seja tão grande, mas tão grande, que a gente não tem ideia do quanto nós dependemos da presença dEle na nossa vida. E aí eu quero já adiantar para vocês algumas coisas. Se a presença de Deus ela é tão fundamental, ela é tão essencial, ela não pode ser negociada, ela não pode ser transferida, eu não posso ser insensível a essa necessidade, então eu preciso entender que há uma pessoa que trabalha nessa necessidade como nenhuma outra pessoa. E quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. E aí algumas coisas que nós precisamos entender sobre o ministério dessa pessoa. Porque às vezes nós podemos pensar o seguinte, é alguém que está longe, alguém que está distante. Parece que é uma força, é uma energia, e parece que algumas das suas manifestações, elas são confusas. Mas eu espero que em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que tem um ministério maravilhoso em nossa vida, seja compreendido de forma mais ampla por cada um de nós. Que a gente saiba de uma coisa, que nós não estamos sozinhos.
que Cristo, Ele enviou para nós um Consolador. E esse Consolador tem algo muito importante para nós. E nós devemos entender a sua obra. O monitor aqui da frente está apagado, eu vou aqui me direcionar um pouquinho mais para cá, para ler para vocês. Olha o que diz, Review and Herald, novembro de 1992. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo. Olha o que ela está escrevendo, ela está dizendo que é essencial. Parece que tudo aquilo que vem depois é consequência da compreensão do que vem em primeiro lugar, que ela chama de essencial. E ela diz, pouco antes da segunda vinda de nosso Senhor. E olha o que ela fala, falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito. Aqui está dizendo que nós precisamos pensar sobre essa promessa, e essa promessa precisa ser falada, essa promessa precisa ser buscada através da oração, essa promessa precisa ser pregada. Então notem vocês a importância que existe de falar do Espírito Santo. Por quê? Porque através dessa presença e desse ministério é que vem tudo. Tudo que nós somos como igreja, tudo que nós somos como cristãos, tudo que nós somos como pessoas que têm uma esperança viva, parte de um princípio, de uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo. Agora, é importante salientar o seguinte, por que eu tenho que falar do Espírito Santo? Tem um porquê aí. Por que eu preciso parar e dizer, olha, a gente precisa parar sobre isso? Eu me lembro que era o ano de 2010, e o pastor Ted Wilson estava em Aracaju nessa época, fez o seu primeiro sermão como presidente dessa igreja. 2010. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, nós precisamos de um reavivamento. Só que isso não é novo. O que ele estava falando, o seu pai já havia também falado sobre isso. Nos primórdios do Adventismo, já se havia falado sobre isso. E uma pergunta, essa pergunta que ficou muito tempo na minha cabeça é, por que a gente precisa de um revivamento? Por que a gente tem que parar? E talvez ninguém possa responder melhor essa pergunta do que Jesus Cristo. E aqui eu vou trabalhar com vocês dois textos, um a princípio um pouco mais objetivo e um pouco mais longo. Quando você vai para Atos, Jesus Cristo disse, eu estou subindo, mas vocês têm que aqui orar, para que o Consolador venha, e então vocês serão minhas testemunhas. Por que Jesus Cristo está dizendo com isso? Que não dá para ser testemunha de algo sem estar vivendo fora de uma experiência com o Espírito Santo. Não dá para ser cristão, em outras palavras, sem ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu preciso saber quem Ele é, eu preciso saber qual ministério Ele possui, quais são os desejos que Ele tem na minha vida, quais são as obras, porque não é uma, são várias que Ele quer realizar dentro de mim. Eu preciso estar aberto e compreender isso. O problema, sabe qual é? É que nós podemos ir para dois extremos, aliás, o extremo sempre, ou um lado ou outro. Ou às vezes a gente se torna tão racional, mas tão racional ao estudar a Bíblia e não deixamos espaço para que o Espírito Santo atue. Ou às vezes a gente se torna tão subjetivo numa experiência espiritual que deixamos a Bíblia do lado. Como pode alguém inspirar a Bíblia e ao mesmo tempo fazer você se distanciar dela? Isso é inconcebível. Então isso quer dizer que eu preciso entender texto, eu preciso entender essa mensagem, eu preciso entender a importância, a relevância e saber de uma coisa que é essencial. Você não se torna cristão porque você tem muito tempo de igreja. Você não se torna cristão porque você faz uma profissão de fé. Você não se torna cristão simplesmente porque você está aqui. Isso é obra de uma pessoa. E essa pessoa está entre nós agora. Agora. Mas a pergunta é, aonde eu posso encontrar claramente uma descrição sobre o que o Espírito Santo é capaz de fazer? João 16, versículo número 7. Jesus diz, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for,
o Consolador não virá. Jesus estava cercado de discípulos. E do versículo número 7 em diante, ele diz qual é a obra do Espírito. E essa obra fantástica do Espírito, naquela noite, naquele momento que Jesus está dialogando com os seus discípulos, me impressiona, e ele passa a dizer algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, ele diz: mas eu digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. É óbvio que a obra do Espírito Santo, em João, é muito ampla, em Romanos, muito ampla. Mas aqui eu vou me deter em alguns pontos, nesse texto. Primeiro está dizendo que o Espírito Santo é um consolador. Alguns que interpretam de forma diferente essa palavra, mas eu prefiro ficar aqui com a Nova Almeida atualizada, que escolheu consolador. É interessante que um dos maiores exegetas sobre o livro de João, que é Casson, ele diz o seguinte: João 14 implica a ideia de que durante seu ministério, sua função como paracleto, está falando de Jesus, de fortalecer e ajudar os seus discípulos, foi realizada na terra. Outro paracleto é concedido para desempenhar esta última tarefa. Então perceba, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é aquele que vai trazer conforto. Por que ele vai trazer conforto? Porque Jesus Cristo trouxe conforto. Jesus Cristo trouxe conforto, então qual é a obra do Espírito? É também trazer conforto. Amigos, pense numa coisa. Terra Santa não é Jerusalém, amigos, com todo respeito. Terra Santa é onde o Espírito Santo estiver, ali é Terra Santa. Aonde você buscá-lo, ali é Terra Santa. Aonde Deus está presente, ali é Terra Santa. E neste lugar, Ele trabalha suprindo necessidades reais que nós temos. E aí vem uma coisa. Era um momento de dor, de despedida, de saudade. E Jesus falou o quê? Consolador. Essas palavras aqui têm mais de 2000 anos. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu casamento hoje? Como é que está a sua família hoje? Quais são as dores que você tem? Quais são os sofrimentos que você tem? Quais são as perdas que você tem? As perdas são reais, as dores são reais, os sofrimentos são reais, mas o Consolador também é real. 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. Nós perdemos na divisão mais de 30 pastores e esposas de pastores por Covid. Tinha aquele ciclo, vem a informação, vem a internação, alguns são entubados, depois vem o óbito. Esse ciclo se repetiu várias vezes. O duro foi quando esse problema se tornou seu, quando atingiu sua família, quando sua irmã de 54 anos descansa, quando 15 dias depois você perde sua sobrinha com 27 anos, e depois um pastor liga para você dizendo: pastor, ore por mim, porque minha mãe foi entubada aqui agora, e eu preciso que você me ajude, por favor, ore comigo. Naquele momento eu estava em luto. A minha esposa dormia, minhas filhas dormindo no quarto. E eu disse para Deus: eu não estou aguentando mais. Eu sou um ser humano, eu tenho lutas. Eu preciso de forças. Eu preciso ser erguido. E eu fui então para a sala. Me ajoelhei e disse assim para Deus: Deus, tudo que eu passei, tudo que eu estou passando, eu não tenho forças para me levantar. Mas o Senhor pode me levantar. Em nome de Jesus, me dê uma força que eu não posso encontrar em nenhum ser humano e me levante agora, em nome de Jesus Cristo. Essa oração foi feita. E imediatamente essa oração foi respondida. Eu quero dizer para você que não existe dor que Deus não possa transformar em alegria, em paz. Não existe sofrimento definitivo, não existe perdas absolutas, porque nós temos o Consolador entre nós, e Ele nessa noite está aí perto de você. A segunda coisa que nós percebemos quando Cristo está falando para os discípulos sobre o Espírito Santo, é algo que também me chama muita atenção, em poucas palavras, mas é dito muita coisa. Ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo.
Peraí, a obra dele é restrita a um tempo e a um espaço, a um lugar? Não. Está dizendo que ele vai convencer o mundo. Então isso quer dizer que ele está trabalhando onde? No mundo. Esse mundo aqui é palco 24 horas das obras de Deus, da atenção de Deus. Deus não está trabalhando só nesse ambiente aqui agora. Deus não está trabalhando apenas no lugar onde você está nos assistindo agora. Deus está trabalhando nesse mundo. Ele está dizendo o seguinte: qual é a especialidade dele? Entre tantas, convencer o ser humano do pecado. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizendo: não, a gente convence e o Espírito Santo converte. Isso não é verdade. A obra completa é dele. Não é fácil reconhecer os meus erros. É difícil, gente. É difícil reconhecer que eu não estou bem. É difícil reconhecer que eu estou doente, mas eu não admito que estou doente. É difícil reconhecer que eu não estou bem. E aí eu levo a vida no piloto automático. Então quem é que pode dizer a minha condição, ou apontar minhas necessidades, ou me convencer dos meus erros, melhor do que essa pessoa? Não existe alguém melhor para fazer isso. E ele vai convencer do pecado. Só que existe uma coisa: o Espírito Santo não convence você do seu pecado para te tornar mal, apenas para dizer para você: essa é a sua condição, esse é seu estado, e aí esquece de você. O inimigo também convence você do pecado para dizer que você não tem esperança, que não tem mais jeito para você. Mas quando Deus convence você do pecado, Ele sempre aponta uma solução para o seu pecado. Sempre. E quando nós olhamos o texto bíblico, ele diz: Ele convencerá o mundo do pecado, Ele convencerá o mundo da justiça e também convencerá o mundo do juízo. Da justiça, porque a solução para o problema do pecado está na justiça de Cristo. Do juízo, porque o juízo virá para todos nós. Mas para quem está em Cristo, nenhuma condenação há, absolutamente nenhuma. O que me chama também a atenção é o que diz o texto de João, no capítulo de número 16, versículo 14, que diz o seguinte: olha o que o texto diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. O que significa isso? O que significa isso? Está dizendo que Ele me glorificará. Qual é a obra do Espírito Santo? É destacar a Ele mesmo? É apontar o canhão de luz, de glória para Ele mesmo? Não é. Aqui o texto é claro ao afirmar que Ele me glorificará. Então isso quer dizer o quê? Bom, quando nós pensamos nessa obra de glorificar, às vezes nós pensamos o seguinte: espera aí, o símbolo maior do Espírito Santo é o vento. Não é. Embora como o vento, Atos 2 diz isso. Não, o Espírito mais importante, o símbolo mais importante é o vento. Não é. É a chuva. Não. Talvez a pomba. Também não. Não, mas é o fogo, é o azeite ou o selo que Paulo fala. Bem, esses são símbolos do Espírito Santo. Não é errado apresentar esses símbolos. Só que a pergunta a ser feita é: o foco central do Espírito Santo é o Espírito Santo? Não é. Escuta uma coisa. A Bíblia diz que Ele me glorificará. Você sabe o que significa isso? Que a obra do Espírito Santo é levar você a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, se eu pudesse assim dizer: pastor, a obra do Espírito Santo, afinal de contas, é o quê? É apontar para a vida, é apontar para o sacrifício, para a tumba vazia, para a ascensão de Jesus Cristo, para as mãos erguidas no santuário. O Espírito Santo é enviado para cá em sua plenitude para glorificar um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Então isso quer dizer que o foco do Espírito Santo não é o azeite, não é o vento, não é a água.
São símbolos que, por trás desses símbolos, ele tem que trabalhar desenvolvendo uma coisa, não somente apontando para os méritos de Cristo, para a obra de Cristo, mas colocando tudo aquilo que Cristo fez na cruz dentro de você e dando a certeza de uma coisa, que nele você pode ter esperança real. Real. Eu concluo com uma citação e uma história para vocês, que um dia tocou muito o meu coração. A citação é essa aqui. Olha o que diz. O Espírito Santo, você está comigo? O Espírito Santo faz o quê? Revela quem? E aqui diz, olha que coisa linda. O Espírito Santo revela a Cristo, a mente, e a fé dele se apodera. E aí ele continua colocando, se aceitardes a Cristo como Salvador pessoal, recebereis, então, percebereis essa experiência tremenda de Cristo como Salvador pessoal. Conhecereis a experiência, o valor, e esse valor de sacrifício, do sacrifício de Cristo, em nosso favor, é uma obra tremenda que ele realiza em nossa vida. Por falar em obra tremenda, eu queria falar para vocês desse Senhor. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele. Mas vocês vão ficar impressionados quem é esse Senhor. Esse Senhor, ele foi evangelista americano. Ele escreveu alguns livros. Samuel Baquioc escreveu o livro do Sábado para o Domingo, mas também ele escreveu esse livro. Haynes foi evangelista, gente. Haynes foi administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele foi mais do que isso. Haynes foi presidente dessa divisão sul-americana. Posso repetir o currículo dele para você? Pastor, administrador e evangelista, por anos e mais anos, e mais anos, e mais anos, e mais anos. Você sabe o que ele disse em uma reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos para vários administradores? Ele disse que não conhecia Jesus Cristo. Ele disse que não tinha uma experiência real com Deus. Como assim, pastor? Evangelista, administrador, presidente da divisão sul-americana, em uma reunião de vários pastores, ele disse, eu não conhecia Jesus Cristo. Eu não sei como tem sido a sua experiência com Deus. Eu não sei como tem sido sua caminhada com Jesus Cristo. Eu não sei se você tem trilhado muitas vezes o caminho da formalidade, da superficialidade. Mas a obra do Espírito em nossa vida não é marcada pela superficialidade, pela frieza e nem tampouco pela indiferença. O Espírito Santo em nós traz perdão. O Espírito Santo em nós traz poder. O Espírito Santo em nós traz esperança, traz convicção. Deus não brinca com o seu coração. Deus não cria um monte de possibilidades daquilo que você pode se tornar e depois esquece de você. Deus está essa noite trabalhando na minha vida e na sua vida, convidando você para ter uma experiência real com Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Alguns anos depois, ele disse algo que me chamou muito a atenção. Ele contou o seu testemunho. E no final do seu testemunho, olha o que ele disse. Ele disse, após 15 anos de pregação, 15 anos subindo ao púlpito, 15 anos abrindo Bíblia, 15 anos falando para as pessoas entregarem o seu coração a Deus, após 15 anos,
Ele diz: Deus me trouxe de volta aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Então percebi que havia pregado o Evangelho durante 15 anos, sem, no entanto, ser um homem convertido. O que mais nós precisamos hoje, queridos amigos, é de uma experiência real com Deus. E Ele nos chama para vivermos verdadeiramente convertidos, verdadeiramente apaixonados, verdadeiramente felizes, com brilho nos olhos, com o coração aquecido. Deus está prometendo chuva para essa igreja. E essas chuvas serão derramadas quando nós buscarmos de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. A promessa para uma experiência real com Deus, ela é nossa, porque Jesus Cristo a fez. Ela é nossa. Que em nome de Jesus Cristo, que pela ação do Espírito Santo, Ele possa dizer para mim e para você, quais são as reais necessidades da sua vida. E eu quero agora perguntar para você: você tem necessidade em sua vida? Você tem alguma necessidade? Levante sua mão. Eu quero ver bem alto, tá? Você pode ficar de pé e vir aqui para a gente orar juntos? Pastor, essas aqui são as minhas necessidades. E eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim. Você pode levantar de onde você está e você vai dizer: Deus, eu tenho aqui necessidades em minha vida. E essa música que vai ser cantada agora vai falar que Deus é capaz de suprir essas necessidades quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Você quer orar agora a Deus e dizer para Ele: Senhor, essas são as minhas necessidades, me ajude. Feche os seus olhos e tenha esse momento com Deus, você e Deus nesse lugar, nesse momento. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos aponta que é um Pai amoroso, um Filho que veio e o Espírito Santo que nos foi enviado. Isso significa que nunca nós estamos sozinhos. Por Tua graça, sempre nós somos amparados por Teus braços de amor. Nós temos necessidades que só o Senhor conhece. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, supre cada uma das nossas necessidades por meio da presença do Espírito Santo em nossa vida. Quanto mais o Espírito nós tivermos, mais próximo de Cristo nós estaremos. Porque a Tua palavra diz que Ele me glorificará. Nesse início de semana nós estamos abertos para a atuação do Espírito do Deus vivo, essa pessoa maravilhosa, representante de Cristo, que coloca em nosso coração os méritos da cruz, que nos dá poder para viver uma vida santificada, que nos convence, que habita em nós e que nos torna filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.